Já pude assistir a Nora e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. A Nora conta a história da garota de mesmo nome, que é uma prostituta em certos bairros norte-americanos. Com o passar do tempo, ela conhece um russo que aparentemente é muito bem abastado. Ela, por já ter contato com a cultura e língua russa, acaba se apaixonando e tendo um vínculo com tal rapaz. Mas será que tudo dará certo ao final e eles se amarão eternamente ou não? A Nora é o grande filme, de 2024. Muitas pessoas estavam especulando sobre, Afinal, é um filme que aparentemente levou diversos prêmios, A Palma de Ouro. E muitas pessoas estavam empolgadas, Afinal, uma nova produção de Sean Baker, Que já tinha feito o Projeto Flórida, Red Rocket, etc. O que esperar desse projeto tão aguardado e tão enigmático que seria tal a Nora, O que esperar desse projeto? O que achar sobre esse filme? Muitas pessoas estavam querendo saber. E aqui vem essa crítica para responder tais perguntas. Já gostaria de dizer que a Nora é um dos filmes mais sentimentais do ano. Ele te apresenta uma simples personagem, mas uma simples personagem que conversa com todo mundo. Ela parece ser amigável e amistosa de início, Muito por conta de sua profissão, claro, mantendo quase uma máscara social sobre sua face, Com esse clima mais amistoso, mas isso logo cai por terra. A Nora se mostra uma garota que desafia certas coisas, certos limites, certos padrões. Ela não se contenta com poucas coisas. Não somente no sentido monetário, ela quer mais no sentido de vida mesmo. Ela segue o sonho americano. E é sobre isso que esse filme trata, a desilusão do sonho americano. Isso está nítido desde o início. Então é uma garota que se finge que tem que trabalhar nessa profissão precarizada, Que nem de fato é uma profissão, Se for parar para pensar nas instâncias que envolvem tal mão de obra. E ela tenta seguir esse sonho americano constantemente. Ela tenta, se propor a seguir tal sonho. E um sonho que o filme deixa claro que é um conto de fadas. A Nora está seguindo um conto de fadas. Ela conhece, aparentemente, seu príncipe, que é rico, interessante, charmoso, jovem. Ela conhece seu príncipe e tenta se apaixonar por ele, tenta se aproximar dele e ele, consequentemente, tenta se aproximar dela, Muito por essa questão cultural dos dois falarem a mesma língua. E os dois vão desenvolvendo tal romance, Um romance muito, diria, vívido. Você, em certas instâncias, acha que a história vai dar certo parcialmente, principalmente se você não conhece o cinema do Sean Baker, ou você acha que aquilo ali vai virar uma comédia romântica, uma história de superação de vida, um humor meio cínico, onde as consequências das personagens não condizem com o que vai acontecer, Um final de conto de fadas mesmo. Você acha que vai presenciar um conto de fadas na vida real, mas a Nora não é sobre conto de fadas, e sim sobre a quebra de um. Com o passar do tempo, N, nessa história, no caso a Nora, vai cada vez mais sentindo coisas com o rapaz e vai se abrindo com ele. É notável na atuação de Mike Madison que ela vai se abrindo constantemente com ele. No início ela é toda boazinha, recatada, etc. E ela vai, com o passar do tempo, usando mais gestos, mais trejeitos, se abrindo mais para quem de fato ela é. Uma personagem voraz, que luta pelo que quer e que de fato tem uma ira em si. Uma ira que mostra um coração fragmentado, pelas vivências difíceis de sua existência. E para retratar isso, o filme se utiliza extremamente bem da sua direção de arte e sua câmera, Tem uma certa, diria, beleza nas cenas em que Anne não está se revelando, em que ela é essa máscara que existe, principalmente na sua relação com o rapaz. Você vê que em certas cenas que ela se prostitui, por exemplo,
tem um vermelho que encobre todo o ambiente, justamente pelos ambientes em que ela frequenta, mas um vermelho que encobre a personagem, deixando ela charmosa, sensual. Mas quando ela sai dessas cenas alegóricas, né, quando ela para de se fingir, no caso, ela acaba por ser frequentada, né? A câmera pega um azul no céu, pega uma melancolia ali que está presente na personagem, tudo fica mais frio, mas não fica desaturado, só mais frio mesmo. Você sente a pressão da personagem quando ela sai desses ambientes, né, de prostituição ou coisa do tipo. Ela fica tomada por uma frieza que é retratada através da câmera, dessa direção de arte, mostrando dois lados de Anora. Um lado de Anora, que é a prostituta, etc., e N, que é uma outra personagem, que é uma outra pessoa, né? No caso, ela se fragmenta em dois e ela vai levando a vida assim, né? E é muito interessante ver isso através da atuação do Mike Madsen e a própria direção de arte. Tudo vai levando, né, a uma quebra da personagem em si, e você sabe que em algum momento na obra ela vai se quebrar. E esse momento fica mais evidente no segundo ato. Quando acontece a fuga de seu marido, né, de sua casa, pelos seus pais não aprovarem esse casamento, quase como uma espécie de Romeu e Julieta, né, reforçando essa ideia, né, do encantamento, né, com esse lugar que a Nora vive, né, porque, como eu já disse, a Nora supostamente é a desconstrução de um conto de fadas. E assim segue. A Nora precisa encontrar seu marido que fugiu de sua casa por medo de enfrentar os pais. Então ela embarca em uma jornada extremamente cômica e jocosa com certos capangas da família do esposo dela para encontrar onde estaria seu esposo foragido. Nessas partes o filme brilha ainda mais para mim. Você sente de fato uma leveza no ar. Tudo fica cômico no filme, mesmo abordando temas, né, mais ríspidos, né? Justamente por levar em conta essa parte da prostituição, você sente que tem uma leveza no humor do filme. O Sean Baker trabalha isso muito bem. Ele impõe personagens que de fato são alívios cômicos para aquela situação, personagens que são rudes, até mesmo a própria Nora, que se mostra de fato quem é. Ela não é boazinha, somente feliz com a vida, etc., ou fingir isso no caso. Ela é rude, ela é boca aberta, entre aspas, ela é uma personagem totalmente diferente do que aquilo que foi apresentado. E nisso você vai conhecendo mais de Anora e, de fato, começando a se aproximar ainda mais dela. A câmera até começa a filmar ela mais de perto, retratar a frieza e essa sedução, né? Ao mesmo tempo, tem várias cenas que o filme mescla esses tons mais avermelhados com esses tons mais melancólicos, e você percebe que até mesmo na tristeza de Anora há certa sensualidade, porque ela é uma personagem como todos nós, ela tem desejos e ela tem esse sonho norte-americano impregnado nela. Ela quer muito suceder na vida e você de fato compra isso com a sua narrativa. Você quer que ela suceda na vida porque ela é uma personagem humana que nem nós. Ela é rude e desbocada, como eu já havia dito, mas ela também é humilde, ela também tem sua comicidade, sua jocosidade, ela sabe brincar, ela tem seus trejeitos, ela tem suas particularidades, e isso comove o espectador constantemente por essa trama, e principalmente nesse segundo ato, que se mostra nessa busca pelo seu esposo, né, pelo seu marido. E o mais importante desse segundo ato é que você quer que as coisas deem certo para a Nora. Afinal, o filme se vende inicialmente e nesse início do segundo ato, né, justamente pela sua comicidade e pelo seu romance, como um conto de fadas, como eu já havia dito. E ele segmenta isso por inteiro até certas partes do filme. Você quer que a Nora se dê bem no final, você quer que esse romance perdure para sempre, porque você está cativado, extremamente levado por essa figura que representa a Nora, uma garota que nas suas tristezas busca força. Você sente o impacto da personagem, né, lutando constantemente para que algo dê certo em sua vida, e você quer de fato que dê certo, porque você se identifica com ela
E justamente por causa dessas coisas, né, esses trejeitos que eu falei sobre a Mickey Madison, que faz um ótimo trabalho interpretando a Nora, ela de fato consegue imprimir carisma até na rudez, né, no caso, a Nora. Então você logo se sente encantado por aquilo, né? Pelo filme em si. Você se sente encantado pelas cores espalhafatosas, por essa síndrome de querer causar uma boa impressão, entre aspas, do filme, né? Através desse humor, desses alívios cômicos que o filme impõe sobre o espectador, principalmente por se tratar de uma dramédia com muitos toques de romance, né? O filme de fato tenta ser ao máximo amigável possível no início dele, né, no seu desenvolvimento inicial, para você se apaixonar por Anora, para você ficar encantado por ela e por todos que fazem parte de tal obra. Porém, aí sim que brilha Sean Baker ao apresentar a Nora e criar todo esse universo mágico que faz de fato você sentir os impactos de quem é aquela personagem e o amor que o espectador tem por ela de imediato, com sua construção breve, sucinta, mas muito bem feita, né? Justamente por esses trejeitos e máscaras sociais que são muito bem aplicadas a ela. Tudo isso é quebrado de um instante para o outro. Sean Baker faz de fato essa desconstrução que ele propõe. Então a comédia, o senso esperançoso que você tem e aquele clima, né, festivo dos personagens se embriagando e sendo felizes no seu relacionamento, tudo isso é quebrado, é levado por águas rasas ao esposo de fato nem mesmo gostar tanto de Anora assim, ou coisas do tipo, né? Não vou entrar muito nos méritos para não dar spoiler ou coisas do tipo, mas com uma série de coisas é perceptível que a Nora foi deixada para trás novamente. E aí que entram as questões do filme, ele que te quebra por inteiro, porque esse sonho que Sean Baker vende é um sonho falso. Porque Sean Baker cria e sabe que vai criar isso com o filme, a esperança de um sonho. E a Nora tem esse sonho, e o público também, mas tudo isso é quebrado pela arte do cinema e pela sociedade em si. A sociedade norte-americana quebra esse sonho, assim como Sean Baker quebra ele neste longa. Com tais quebras, a personagem de Anora se aproxima de certos personagens que antes rejeitava, e ela se aproxima por perceber um senso de identificação neles, e somente aí que nasce o verdadeiro romance de tal obra. E é incrível ver como o filme constrói o senso de realidade também sobre o romance. O romance não é aquilo que se espera na vida de Anora. A Nora não esperava ficar encantada por certo personagem que está inerente a essa jornada em si de procura ao seu marido, mas ela fica por perceber nele um senso real, um senso verdadeiro de alguém que sofreu também por conta desse sonho, de alguém que é tão ferrado em certos sensos quanto ela. E assim nasce o verdadeiro romance dessa obra, que também, ao final, consegue ser mitigado por completo. A Nora é muito complexo em certas questões. Um sonho americano que, na verdade, não é sonho, é falsidade ou pesadelo. E não somente isso, uma realidade que é cruel, que nunca vai dar, de fato, certas coisas para a personagem de Anora. E não dá nada exatamente para ninguém, de certa maneira. É isso que a Anora tenta comunicar com o público. Mesmo que você esteja apaixonado por Anora e aquela personagem, como a maioria fica, você sabe que ela não vai conseguir certas coisas. E isso que te entristece como espectador, o fato de Anora, assim como muitas pessoas, não conseguirem esse sonho, esse tal sonho americano, esse sonho idealizado. O filme sabe construir isso muito bem através dessa câmera que se aproxima e se distancia constantemente de Anora. Se distancia quando ela está atuando para o meio social, para uma possível ascensão, e se aproxima quando ela é a real em si. Quando a Anora de verdade aparece, principalmente nas cenas finais, que claramente possuem um toque catártico. No final, eu me emocionei extremamente com a Nora, e eu acho que é nisso que o Sean Baker se torna tão competente. Construir um embelezamento social, uma sociedade bela, para depois a destruir por completo.
Para a Nora, nada mais justo do que uma nota 10 de 10. É essa minha nota, é isso que eu vou colocar, porque eu achei provavelmente o melhor filme do ano passado. Mas e aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, siga, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!